Alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as misturas. Bom, vamos observar aqui do lado direito da nossa tela, do lado esquerdo da nossa tela, uma pequena receita de um delicioso bolo de chocolate. Se nós observarmos nessa receita, vai ovos, chocolate, leite, farinha de trigo, açúcar mascavo, fermento, margarina. E, se você observou, são diferentes ingredientes. Mas para que esses ingredientes se transformem em bolo, o que nós vamos fazer com eles? Nós vamos misturar. Então, as misturas, elas estão presentes no nosso dia a dia de diversas formas, compondo diferentes substâncias para nós podermos obter diferentes produtos de diversas composições. Você gosta de bolo de chocolate? Então, aqui ao lado nós vimos essa receita, que você pode até copiar depois, se você quiser. E nessa receita a gente pode observar o trigo, o leite, os ovos, o chocolate, o açúcar, a margarina e os outros. E todos eles misturados formaram esse delicioso bolo. Mas a gente viu que esse bolo de chocolate ele é feito através das misturas dos ingredientes. Mas o que são as misturas? O que é uma mistura? A mistura, ela é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. Como a gente viu que para fazer o bolo tivemos que unir aqueles diversos ingredientes para poder, no final, a gente ter um bolo de chocolate. Então, todas as vezes que um material entra em contato com o outro, teremos a formação de uma mistura. Em algumas substâncias são dissolvidas em outras, como é o caso do soro caseiro, quando misturamos o sal, mais o açúcar, mais a água. Os dois primeiros ingredientes, que é o sal e o açúcar, eles são dissolvidos na água. Mas nem todas as substâncias envolvidas em uma mistura, elas são dissolvidas. Por exemplo, numa mistura de água mais areia. Se você pegar um copo com água, uma ou duas colheres de areia e misturar, você pode mexer, mas quando essa água ela entrar em repouso, você pode observar que a areia ela não vai ficar misturada à água, ela vai ficar na parte de baixo e a água vai ficar na parte de cima. Isso quer dizer que a areia ela não se dissolve na água. A dissolução ou não de uma substância em outra está relacionada à natureza de cada substância. Além disso, as misturas envolvem substâncias sólidas, líquidas e gasosas, que são os estados físicos da matéria que a gente já viu em aulas anteriores. Tipos de misturas. Observe as misturas e responda. Em qual delas é possível distinguir as substâncias envolvidas? A gente tem aí as misturas A, B, C, D e E. Em quais dessas misturas é possível a gente identificar as substâncias envolvidas? Bom, a gente pode perceber que na mistura A gente tem distintos as substâncias que estão nessa mistura. Já nas substâncias, nas misturas B e C, aí fica já um pouco mais difícil da gente identificar, porque as substâncias elas se dissolveram, as misturas formou uma mistura só, uma forma homogênea, ou seja, não dá para a gente identificar quais são as substâncias que estão nessa mistura. Já nas substâncias D e E, já dá para a gente identificar que há a presença de água e de outras substâncias também. Então, para a gente identificar, nas misturas que dá para identificar as substâncias envolvidas é na A, na D e na E. Tipos de misturas. Nas substâncias A, D e E, como eu já falei, é possível distinguir as substâncias envolvidas. Por isso, chamamos de misturas homogêneas. Homogêneas é porque você consegue identificar os componentes que estão naquela mistura.
Já nas misturas B e C, que são aquelas duas misturas que a gente não conseguiu identificar quais são as substâncias envolvidas, nós chamamos esse tipo de mistura homogênea, por apresentar um único aspecto. Esse tipo de mistura homogênea, ela é muito comum quando você mistura água e açúcar, água e sal, que quando você dissolve uma substância na outra, após essa dissolução, você não consegue identificar quais foram os componentes que você botou ali apenas ao olhar. E já as que você consegue identificar, elas são chamadas de heterogêneas, como a água e a areia, a água e o óleo, que dá para você identificar quais são as substâncias envolvidas na mistura. Então, heterogênea você identifica, homogênea você não identifica. Misturas no dia a dia. Aqui a gente pode observar diferentes tipos de mistura, além das misturas sólidas, como, por exemplo, o ácido, que é feito de ferro, mais carbono, mais silício, mais enxofre, mais ferro. Temos aqui a mistura de frutas, quando você quer fazer uma vitamina, você vai pegar a fruta, você vai botar o leite, você vai botar a água, você vai botar o açúcar. Então, ali é um tipo de mistura. Quando você dissolve o açúcar ou o sal na água, é uma mistura. Aqui já tem outra mistura de areia, água e óleo. Enfim, todo material que compõe o universo, um ambiente qualquer, ele é resultante de uma mistura, seja ela homogênea ou heterogênea. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós tratamos sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. E eu vou postar o link de um vídeo onde ele vai tratar um pouco mais sobre esse assunto. E fiquem na paz e um forte abraço para todos vocês.